Fique à vontade para pegar o seu cafezinho ou a sua bebida de sua preferência, pois está começando o Jornada da Marca Insights Empreendedores. Eu sou Lauriane Vieira, jornalista, especialista em gestão de marketing, e a partir de agora você vai acessar um conteúdo que estimulará o desenvolvimento e o crescimento da sua marca. O assunto de hoje, digamos assim, está aqui dentro da minha atmosfera de trabalho, no meu dia a dia, nos atendimentos, nos assuntos que eu gosto de trazer nas redes sociais. Um assunto, inclusive, que eu gosto de fazer, o uso mesmo, que é o autoconhecimento, que é o desenvolvimento das nossas competências para o nosso crescimento, né? E por isso eu estou aqui com uma pessoa que tem propriedade, mais que propriedade no assunto, tem experiência, tem história para poder contar também, que é a Eliane Pessin. Ela é treinadora e analista de pessoas, acertei? Isso. Para a gente começar, então, se apresente, conte aqui para o pessoal quem é você, o que elas podem esperar um pouquinho também aí das suas habilidades, dá aquele gostinho para a gente ir começando. Excelente, Laura. Então, vamos lá. Eu atuo, né, nessa área agora, mas a minha experiência, ela tem aí algumas experiências das quais eu pude experienciar. Por exemplo, eu trabalhei algum tempo, né, alguns anos na área bancária, então tenho bastante experiência nessa área. Também transitei na área de fiscalização publicitária, e isso me trouxe a minha graduação em marketing, né, porque eu me interessei bastante aí pela área de comportamento do consumidor, enfim, e tudo que envolve. E agora... Tudo que envolve pessoas, né? A Eliane gosta de tudo que envolve pessoas, comportamento, ali, a Eliane está ali. Exatamente. Sempre nessa área, porque sempre tive na área comercial, sempre lidando com pessoas diretamente, né? Com venda direta, enfim. E agora diretamente analisando, enfim, e nessa aba de gestão de pessoas. Mas essas experiências, elas foram bem importantes, porque me deram exatamente, né, todo o insumo que eu precisava para chegar até aqui, nesses aspectos, né, de analisar o que funciona, o que não funciona, que tipo de situações acabam sendo muito desafiadoras, né, quando a gente tem que trilhar caminhos, áreas diferentes, funções. E o que a gente vai falar aqui nada mais é do que isso, né, de que desafios eu tive, como que isso mudou, o que pode ser um caminho mais curto, né, para as pessoas que, de repente, estão aí com mudança. A gente sempre está, né, em alguma fase de mudança, na trajetória profissional e pessoal também. Cada fase tem o seu desafio, e cada um de nós temos as competências e as habilidades para lidar de diferentes formas. Esse que eu acho que é o interessante quando a gente olha para pessoa, quando a gente fala de pessoas, é que nós somos diferentes, né? O nosso limiar da dor, né? Do quanto que a gente está ali capacitado para enfrentar esses desafios, né? E ir avançando, e seguir adiante. Cada um tem esse limiar, né, Eliane? Sim. Então, a gente vai passar um pouquinho por isso, a gente vai entender um pouquinho dessa realidade, independente se você é um pequeno empreendedor, se você tem uma equipe já, se você está sozinho. Esse assunto, ele é para toda a vida, né? Eu falo que o autoconhecimento e o nosso desenvolvimento, ele é para toda a vida, para a área pessoal, para a área profissional mais ainda, que é muito desafiador. Como a gente gosta muito de ver transformações, eu acredito que você já viu muitas transformações por aí também, né? Sim, sim, isso é muito interessante, porque a pessoa sempre, como você citou aí agora, né? Cada um de nós estamos num estágio, né? Se a gente olhar, por exemplo, na trajetória de vida, né? E aí isso envolve a área profissional e todas as outras áreas, a gente está em algum estágio. E Sim. Nesses momentos a gente está, talvez, enfrentando mais desafios do que outros, e a gente está precisando, sim, desenvolver algumas competências e habilidades, talvez menos, outros mais, mas a gente está precisando. A gente sempre precisa polir, aprimorar, né? Então, é sobre isso. E o que é legal é a gente conseguir olhar para uma pessoa que percebe isso, que quer melhorar, né? Porque isso não está instalado para todo mundo, quer melhorar e tem uma busca. Essa busca, que daí ele vai encontrar, né? A gente hoje tem uma diversidade de fontes para isso, mas quando você busca uma pessoa que passou por esses desafios, por essas questões, a pessoa consegue avançar mais rápido. Esse é o grande lance, né? Você conseguir avançar mais rápido por quem trilhou aquilo ali, ou que, de repente, consegue ter uma visão, uma perspectiva diferente.
Para a gente já entrar no assunto, como o título aqui, o tema principal é desenvolvimento das competências comportamentais para impulsionar o nosso crescimento, a nossa expansão profissional e do negócio. Antes de mais nada, como que você traz para quem ainda não está familiarizado com esse conceito sobre competências comportamentais, o que você poderia explicar para essas pessoas quais são essas competências, o que é isso e como isso está ali realmente diretamente relacionado com esse nosso crescimento, com esse nosso avanço e que é possível desenvolver, como assim, né? Não é aquela música, como chama? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não é, né? A gente pode mudar o jogo. Sim. Isso está bem ligado, assim, a alguns níveis de consciência mesmo, né? Os níveis de consciência é do tipo, quando eu não sei que eu não sei, depois eu passo a saber que eu não sei, depois eu sei que sei, depois isso vira automático. Então, assim, esses níveis de consciência, eles estão para todos nós, né? Porque tem coisas que a gente passa muito tempo de vida sem saber, e isso envolve, às vezes, algum conhecimento, isso envolve, às vezes, alguma experiência que nós não passamos, né? Envolve Limitação a acesso, né, ao conhecimento, às vezes, né? isso. E aí, sobre desenvolver competências, está ligado a um pouco disso tudo. Por quê? A pessoa, muitas vezes, ela não necessariamente ela vai ter tido uma experiência, mas se aquilo que ela está passando agora é novo, como é que vai ser? Então, ela vai precisar de uma direção. E aí, ela vai precisar, então, desenvolver essa competência. É mais difícil, menos difícil? Isso não importa tanto. Por quê? Porque vai depender do que a pessoa deseja alcançar. Talvez, para alcançar esse objetivo que para ela é importante, ou que numa organização importa, talvez sim demore um pouco mais, mas isso daí é uma coisa que está em paralelo ao que a gente vai fazer. Mas a questão da competência é que nível de consciência eu estou para isso que eu quero atingir. E pode-se chegar a um consenso que, de repente, aquela pessoa não está preparada, ela vai realmente demandar um tempo para isso. Mas, como eu falei anteriormente, se ela está disposta, tudo é possível. Então, é possível desenvolver. Abrindo parênteses aqui, o tempo ele é relativo. Como que a gente vai falar se é rápido ou demorado, né? A gente, nessa urgência de ter resultados cada vez mais rápidos, às vezes a gente não dá valor ao processo que cada um precisa passar, né? Então, acho que é respeitar um pouquinho também o seu tempo, é o seu processo, parar de ficar querendo comparar com o processo e o tempo, o desenvolvimento e o resultado do outro, porque é o seu tempo a partir daquilo que o seu corpo responde aos estímulos que estão sendo feitos, eu acredito também, me corrija se eu estiver errada, viu, Eliane? A partir dos recursos que a gente tem para poder dar o gás nessa expansão, porque quanto mais investimento a gente realmente consegue fazer em diferentes processos de desenvolvimento, melhores serão os resultados, às vezes mais rápido realmente a gente consegue chegar, porque a gente tem acesso ali a vários estímulos. Mas, então acho que é esse conjunto, né? Nós somos seres individuais. Isso. Importa muito isso que você disse pelo seguinte. Por que eu trouxe essa questão do tempo, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente está falando de um indivíduo fora de um sistema organizacional, e aí levando para o processo de autoconhecimento e desenvolvimento, é diferente. É o que você falou, puxa, que tipo de ferramenta, que tipo de recurso essa pessoa ela tem condição ou ela tem oportunidade de lançar a mão? E óbvio que tem isso, existe isso, né? Quando a gente fala de um indivíduo dentro de um sistema, dentro de uma organização, a gente tem um outro cenário. Então, sim, o que você disse é isso. Então, assim, quem é essa pessoa, em que momento e estágio de carreira, de vida ela se encontra, que nível de consciência ela está nesse momento. Por isso que esse trabalho, ele realmente é personalizado, porque você imagina se eu vou pegar algo engessado, eu pego um molde e tento colocar a realidade dessa pessoa, desse indivíduo aqui. Não funciona. E isso que você falou sobre velocidade, eu falo demais isso nos processos, porque, infelizmente, a gente vive... Aí eu estou falando de um sistema globalizado, de negócio, enfim, que parece que se a gente acorda, a gente já está atrasado 5 anos.
Então, assim, isso tem gerado estresse, tem gerado uma agonia nas pessoas, porque aí vai para um nível danoso, né, Sim. que gera uma série de problemas e transtornos, que é o nível de comparação, né, e é o que você disse, então, cada pessoa é uma pessoa, a gente tem tempos diferentes, e sim, a gente vai tratar disso dentro da realidade. Então, assim, o que é possível fazer aqui para que a gente também utilize bom senso, a gente utilize critérios adequados para cada situação. Então, isso é bem importante. Sim. E, Eliane, da sua história de vida, né, que a gente já conversou um pouquinho, você me falou que antes, né, de você atuar efetivamente com esses processos de desenvolvimento, de ter toda essa formação que você tem hoje, você fez uso dessa ferramenta, de uma das ferramentas que você fez dentro de um processo de transição de carreira. Acho que foi exatamente nesse marco, né, da sua carreira que você fez uso desse conhecimento, ou seja, dessa base de autoconhecimento, para poder estruturar o que você vem criando hoje. E aí eu te digo assim, como que você olha para esse antes, né, essa versão da Eliane antes desse processo de virar muitas chavinhas aí para o processo de hoje? O que acontece? Esses mais de 23 anos que eu tenho aí de carreira, nessas experiências que eu disse inicialmente, nesse período eu sempre busquei livros, pessoas que estavam na minha trajetória, que estavam caminhando ali ao lado, mas que tinham mais experiências, só que isso era muito pouco ainda, né? Então, nesses últimos anos agora, que eu poderia citar para você nos últimos 5 anos, foi quando eu efetivamente lancei mão de tudo que eu pude, e aí sim, eu realmente tive um investimento, digamos, alto em relação a isso, porque entrou capacitação, entrou mentoria, uma série delas, inclusive participo de algumas hoje, livros muito mais, para que eu tivesse realmente uma injeção, né, e foi quando eu tive a busca do tipo, eu preciso ter alguma coisa que vai precisar mudar, né, da minha trajetória profissional, então, quando eu fiz a transição, e aí todo esse ensejo, né, de informação, de troca de experiência, foi muito intenso. E aí isso realmente me trouxe para o momento depois, né? Que é realmente assim, ó, quando a gente tem consciência de que alguma coisa não tá boa, sabe? Alguma coisa tá incomodando, tá? É como se a gente soubesse no fundo, mas assim, a gente não tem uma frase pronta, aquela resposta que a gente busca do tipo, o que é que tá acontecendo, né? Para Então, onde que eu vou? O que eu tenho que fazer, de fato, agora? e aí eu definiria junto com você assim, é falta de conhecimento, às vezes, falta de percepção também, e falta de direcionamento. E foi isso que eu busquei, de uma maneira assim bem intensiva, como eu falei. Quando eu comecei a acessar essas coisas, eu percebi que então tudo foi ficando mais claro em relação ao que eu queria de trabalho. Ah, não, isso aqui agora pode ser uma escolha, e não vou fazer por necessidade, porque a gente sabe que tem muitas diferenças aí. E aí foi isso. Então, assim, isso me trouxe para um momento presente de um estado de confiança, de autoconfiança, de mais segurança emocional, de autorresponsabilidade, reconhecimento dos meus valores. Então, assim, esse antes e depois ele fica bem, bem claro para mim. Sim, você disse uma palavrinha aí agora, deixa eu resgatar aqui na minha memória, que é falta de direcionamento, né? E eu, Lauriane, estou aqui falando por mim, eu atribuo essa falta de direcionamento muito pelos fatores externos, a interferência dos fatores externos sobre a gente. E aí, quando a gente não tem a gente não está envolvido em um processo de autodesenvolvimento e de desenvolvimento, a gente acaba trilhando o nosso caminho muito em cima do que o outro está direcionando, esse é o momento para isso, esse é o momento para aquilo, tal. E o tempo do outro, a vida do outro, a experiência do outro, a história que o outro está trilhando não é a minha história, não é a minha trajetória, não são os recursos que eu tenho ali no momento, né? Então, eu acho que essa falta de direcionamento, né, somada a essa consciência, a esse apoio, né, que dentro desse processo que hoje você oferece, você acaba, a partir dessas ferramentas, né, e desse acompanhamento ali contínuo durante um tempo, ajuda, contribui nesse despertar do, opa, peraí, beleza, o outro tá trilhando aquele caminho, mas é o caminho dele. O meu, eu tô trilhando aqui por esse outro. Ó, o que você acabou de dizer, eu te interrompi,
Não, pode ir, é isso mesmo. O que você acabou de dizer, eu estou até resgatando aqui, só para falar assim, exatamente sobre esse ponto. Faço um processo com alguns líderes, e hoje eu tive um feedback, quando eu fiz essa pergunta para ele do que efetivamente ele entendeu que mudou nesse antes e depois dele. Então, por que é tão importante a gente pensar, a gente entender qual é o momento que a gente está, que estágio a gente está, que tipo de movimento eu já tenho feito e tudo, para que eu consiga entender o que eu preciso a partir disso. E às vezes as pessoas não têm essa clareza. E quando eu perguntei para ele como que ele se sentia nesse processo de aperfeiçoamento de líder, olha só a resposta que ele me deu. Ele falou assim: a gente normalmente tem muita informação, recebe muita informação. Ele disse, só que muitas vezes a visão é do nosso líder superior. Ele disse, e aí impede o nosso crescimento. Olha que foi exatamente o que você acabou de contextualizar. Então, olha como que é poderoso isso, né? É o viver a minha história, a minha trajetória, o meu crescimento. E o outro que está junto comigo ali, construindo a nossa história em conjunto, ele precisa também ter essa clareza e essa consciência de respeitar a trajetória do outro e não impor a trajetória dele em cima do outro, né? Até a questão das expectativas sobre o outro, né? Eu acredito que tenha essa conexão. E aí eu te aproveito para te perguntar, o que essa falta de consciência, esse desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades, como que elas impactam? Qual que é o nível desse impacto aí? Que notinha que você dá de 0 a 10? Olha, é alto. Eu diria que tá aí no 8, 9, tá batendo aí no final da régua. Porque a gente se depara com algumas premissas. Por exemplo, a gente pensa assim, né? Quais que são, assim, os princípios disso? Então, vamos lá para um processo quando a gente é chamado, quando alguém fala assim, estou com essas questões aqui. Então, ampliamento de visão. Como que você amplia a visão sobre um determinado assunto, recorrendo a uma fonte que tem um repertório, ou tem conhecimento, muitas vezes até conhecimento técnico, e tem uma visão igualitária. A gente, às vezes, vai recorrer, geralmente, a quem está perto da gente. Só que, muitas vezes, essas referências, elas acabam sujando a nossa referência. Quando eu falo sujando, o que é interferência? Eu quero seguir, por exemplo, né, ampliar minha visão sobre algum tipo de assunto, sobre o meu posicionamento profissional, de repente estou pensando, eu quero crescer, eu quero melhorar, só que quem está do meu lado? Essa pessoa que eu estou me referindo, será que ela tem a mesma visão sobre isso? Será que a visão dela de mercado, do mercado de trabalho, de especialização, enfim, de formação, de desenvolvimento, é parecido? Então, muitas vezes a gente busca essas referências de amigos, dos nossos superiores, só que muitas vezes isso é muito díspare. Então, um dos princípios como que você amplia a sua visão? Então, isso vai chamar aqui alguns aspectos, que é conhecimento, investigar e sim ter uma direção mais assertiva. Então, pensa que ampliar a visão sobre um assunto não é simplesmente eu buscar aleatório, eu preciso entender o que eu de fato quero, né? Depois eu falo sobre um segundo ponto, que seriam perspectivas. Então, assim, como que é você ter um olhar sobre alguma coisa, e aqui entra a questão de expansão de consciência, por exemplo, né, de repente, para você, o que seria você pensar em fazer um direcionamento de carreira, e para mim, né, a gente está em áreas diferentes, a gente pode estar em etapas diferentes, por exemplo, de capacitação e de formação, e a gente pode estar vivenciando meios, né, como eu falei ali em cima, de participação diferentes. Esses meios de participação que eu digo às vezes você está dentro de uma empresa e às vezes eu não. Às vezes você tem uma equipe de trabalho e eu não, conforme você bem citou. Talvez eu trabalhe sozinho e você não. Talvez a minha maneira de resposta em relação aos ambientes, do tipo, eu prefiro trabalhar sozinho, o outro prefere trabalhar em grupo. Então, percebe que essas perspectivas do nosso negócio quanto ao nosso objetivo vão depender sempre de muitas coisas que são particulares. Então, vai depender realmente talvez de ter novas perspectivas, mas mais alinhadas aos fatos. E aí, contra fatos, não tem como a gente discutir muito.
Só que quando eu falo de algo mais abstrato, que é como essa pessoa se sente, né, quais são os sonhos dela, eu preciso trabalhar o desenvolvimento pessoal dela, que é o que a gente está falando aqui. Então, nesse caso, a pessoa vai precisar de ter essa pluralidade, ou seja, não é só de conhecimento. Muitas vezes ela vai precisar ter experiências mesmo, ela vai precisar ser mais pragmática, do tipo, o que eu preciso fazer agora? Então, isso está voltado para essa pessoa. Talvez ela precise, sim, acessar disciplinas, quando a gente fala de ser multidisciplinar, sim, porque se a pessoa é empreendedor, por exemplo, é ele que faz tudo, e aí ele diz assim, olha, nesse momento, né, nesse momento que eu estou de trajetória, eu não consigo ter ninguém para me auxiliar. Então, eu vou precisar ser o vendedor, eu vou precisar ser o administrador, eu vou precisar ser o contador. Cara, eu preciso de conhecimentos mínimos disso, para que eu consiga seguir. Então, a gente consegue identificar, né, e com todo esse aparato que a gente faz, a gente consegue ter essas identificações e auxiliar. O outro ponto seria o conhecimento e investigação. Durante o processo, a gente vai vendo ali exatamente esses pontos, qual é o sonho da pessoa, os objetivos que ela tem para isso, né, para a vida, para o negócio, quais são as necessidades dela. E aí, um dos pontos que a gente se depara é o seguinte, quando a gente está falando, talvez, de uma empresa onde se tem aí mais pessoas envolvidas. Então, pense assim, o empresário, quando ele tem um negócio, ele se refere sempre assim, eu preciso que o meu negócio prospere, eu preciso fazer o meu negócio crescer. E aí, muitas vezes, esses papéis que ele precisa desempenhar dentro do negócio, que a gente acabou de falar, ficam num segundo plano. Ele está pensando na prosperidade, que é muito positivo, obviamente, no crescimento e faturamento, óbvio que é isso. Só que existem passos antes. E também nas pessoas que estão com ele colaborando. Ou seja, essas pessoas estão participando do sonho dele? Essas pessoas estão participando do objetivo dele? Elas são alinhadas, primariamente, com tudo isso daí? Os valores do negócio ou desse empresário também são bem claros para essas pessoas? Sim. E por último aqui, só para eu fechar, pensar no crescimento e direcionamento. Então, assim, eu quero crescer o meu negócio e tal. Aí entra o direcionamento. Essa pessoa tem clareza das capacidades dela, da velocidade dela para fazer? Que função ou que cargo ela é 100% boa? Né? Qual que é ali o contraponto da balança dela? Se ela tem um sócio, se ela não tem. Então, já que a gente está nessa atmosfera, né, de realidade, quais problemas que você poderia citar quando não há, né, essa consciência e essa abertura para esse desenvolvimento? Me dê, assim, alguns exemplos reais, assim, o que acontece de fato, tanto para essa realidade, assim, da pessoa que está sozinha, quanto para a realidade que tem, né, quem tem empresa e uma equipe para gerar, meu Deus, gerir, gerir, né? O que acontece? Quais são os principais casos, assim, atritos, conversas, enfim, insatisfação na posição que eu estou, né? E aí eu não consigo, né? Baixa produtividade. E aí, me conte. Os grandes problemas, assim, eu costumo dizer, Laurene, que não são problemas novos. A gente sabe disso, né? Os problemas são velhos, eu costumo dizer. A gente muitas vezes tem nomes diferentes, né? Nomes bonitinhos. Mas, por exemplo, essa questão de gerenciar a emoção, que a gente hoje fala tanto da inteligência emocional, né? A gerência da informação, eu tenho muitas demandas sobre isso, né? Porque eu vou também, na sequência, citar aqui, se for oportuno, a gente tem uma demanda, por exemplo, sobre essa questão de direcionar a carreira, por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está ali dentro de uma empresa, ou está fazendo a sua própria trajetória, ela fica assim, será que esse caminho é o correto? Será que as ações que estou fazendo estão me levando realmente em direção? Como é que eu meço isso? Então, direcionamento de carreira, alinhamento de conduta, né, dentro de uma empresa, porque muitas vezes a pessoa está ali e diz assim, puxa, mas eu não estou conseguindo progredir para uma promoção, eu não estou, então o que está acontecendo? Será que é uma questão minha? Será que é realmente o negócio, a empresa, que não tem aqui, de repente, uma função para mim, eu não tenho espaço de crescimento? E muitas vezes a pessoa fica agarrada ali, porque ela acha que talvez assim, não, eu vou ficar aqui porque aqui é seguro, e aí ela não desenvolve. Então, essa questão de direcionamento de carreira é muito importante. Outros pontos que a gente vê, por exemplo, em questão de
propriamente para o negócio, mas que envolvem questões que a gente pode tratar. Por exemplo, as pessoas vêm e falam assim, eu preciso aumentar meu faturamento, eu não sei lidar com essas pessoas que tem aqui, eu só tenho conflito aqui, eu falo A, o povo entende B. Então, a gente também tem essas questões que como que você mede, né, o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua equipe, do seu negócio, quais são os medidores, quais são os critérios que você utiliza, então a gente consegue, e eu tenho demanda sobre isso, eu tenho muitos pontos, por exemplo, ligados a como tomar decisões, do tipo, eu tenho essas situações, e isso aqui não é propriamente só voltado ao negócio, a parte do negócio em si, da técnica, né, do produto, daquilo que a pessoa faz. É muitas vezes tudo que vem junto. E aí a gente entra de novo. Como que eu diferencio os papéis? O papel do gestor, o papel do líder, daquele que é da operação. Então, olha quanta coisa dentro de uma organização, ou até mesmo de um indivíduo, ele começa a se deparar e fica confuso, né? Dentro desse processo de desenvolvimento, acho que a gente vai avançar um pouquinho agora nisso, nesse entendimento, que a gente vai falar um pouquinho do método que você criou, para você traduzir isso para a gente, porque na prática, como é que isso funciona, né? Quais são essas brechas, essas falhas que são solucionadas, são possíveis de ser solucionadas a partir desse processo de desenvolvimento, que começa com a consciência do eu sou assim. O meu colega aqui do lado, que a função dele é tão importante para a minha área, ele já funciona diferente de mim aqui. Então, eu entendi como é que ele funciona, e aí a gente já começa a criar uma relação um pouquinho mais saudável e respeitosa um com o outro, gerando possíveis resultados mais satisfatórios, como aumento da sua produtividade, mais empatia e respeito pela função do outro, que o objetivo final é entregar um resultado para o negócio em si, é entregar um resultado satisfatório para o cliente final que vai receber, que vai usufruir daquele produto ou serviço, né? E para a construção, eu diria também, desses processos de melhorias, né? Então, já que eu fui falando, né, eu vou aproveitando aqui o embalo, a onda do negócio, você pode contextualizar se você quiser pontuar isso que eu fui comentando, mas já faça essa introdução e essa apresentação desse método que você criou e como que você tem aplicado e observado esses resultados a cada, né, desenvolvimento que você vem entregando aí. Quando a gente fala de uma organização, a gente precisa minimamente dos processos pré-estabelecidos, não é? Então, a gente tem os setores administrativo, financeiro, a gente tem a parte do marketing, ou comercial, enfim. O que acontece? Quando a gente está inserido num negócio, a gente entende que existem essas áreas, e que mesmo que seja um pequeno negócio, isso tem que estar definido, né? Eu tenho aqui uma pilha de papéis, onde eu vou colocar isso? De forma bem simples. Eu tenho que ter, no mínimo, uma planilha onde eu consigo lançar o que eu ganho, as minhas despesas, por exemplo. A questão do marketing. Hoje, eu vou dizer que, né, você até tem mais informações do que eu, que é muito difícil, acho que quase 100% das pessoas têm uma rede social, né? O WhatsApp é uma rede social. Então, como que eu lido com isso? Essa ferramenta de trabalho, porque ela é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta de trabalho, e que se desenvolve muito bem. Então, eu tenho processos, né? Eu tenho ferramentas e processos. Quando a gente traz isso para pessoas, por isso que eu costumo dizer que eu analiso dados de pessoas e eu mapeio pessoas para processos também. Por quê? Porque o API, ele é isso. Eu vou falar um pouco mais, mas ele é um mapeamento de vários aspectos profissionais dessa pessoa, desse indivíduo, onde eu entendo aonde ele melhor se encaixa, ou quais são os gaps, né, as lacunas, por assim dizer, que ele precisa de preencher. Uhum. Que nível ele está dentro da conduta profissional, dentro da qualidade de profissional que ele tem, a nível dele mesmo, comparado a ele mesmo, e em relação ao mercado e talvez à empresa, e dentro do objetivo que ele traz, da reclama que ele traz, onde eu consigo esticar um pouco mais essa corda. Sim. Então, é sobre isso, é sobre mapear. Então, você imagina, se para processos, a gente já tem hoje, né, a gente tem as metodologias de mapeamento de processos, com pessoas, eu posso usar esse termo, que é mapear que aspectos qualitativos e quantitativos essas pessoas têm,
para esse negócio, para esses processos do negócio. Então, acho para que melhorar, né? Melhorar os resultados desses processos. Isso, porque imagina o seguinte, então vamos voltar. Se eu tenho os departamentos, imagina o que seria todos esses departamentos de um negócio, falando de forma simplificada, área financeira, administrativa, comercial, todo mundo com a parte física desse negócio funcionando num único ambiente. Entende? Então, quando a gente faz esse tipo de mapeamento, separação e divisão, faseamento de etapas, a gente cria ajustes, até no local físico, quando a gente cria divisórias, é para que a gente defina, então, ali os limites físicos daquilo ali, para que as pessoas entendam, né, aonde que elas estão, cada uma. Assim é com o comportamento. Se eu não consigo identificar nas pessoas o que elas são melhores, como que elas se sentem reconhecidas dentro desse negócio? Até porque quando a gente fala de uma empresa, eu sempre falo isso, Lauriane. Quando eu tenho uma empresa, um negócio, e eu contrato, eu estou chamando pessoas para dentro da minha casa. A minha casa é minha responsabilidade. Uhum. Então, eu preciso organizar, sinalizar esses ambientes e sinalizar que condutas, né, são importantes ali dentro dessa minha casa, para que as pessoas estejam sabendo quem são e para o que elas estão fazendo ali. E funciona, então, a metodologia, né, o API para isso. A gente foi lá, né, fomos lá, definimos, então, esses objetivos, e aí a gente tem medidores, tanto quantitativos quanto qualitativos. Aí, como é isso? Bom, a gente vai ter ali relatórios que vão ter vários filtros e análises gráficas, escalas, de todas essas capacidades e habilidades do comportamento, de capacidade da pessoa, e a gente consegue medir, né, identificar, realmente mensurar o nível que ela está agora e o que está sendo demandado. Então, a gente consegue ver do nível que está para onde eu preciso ajustar essa corda. Para a pessoa, isso é muito esclarecedor, porque imagina que uma pessoa, por exemplo, precisa saber que tipo de liderança ela é, né? Qual é o jeito de liderar? Como é que ela faz isso? Então, a gente vai identificar primeiro no meio dela como que as pessoas enxergam ela. Como é que as pessoas te enxergam? Já te enxergam como líder ou não? Quais são as qualidades que essas pessoas veem em você? Porque, de fato, quando a gente fala sobre aperfeiçoar, quando a gente fala de autodesenvolvimento, a gente não fala sobre qualidade, a gente fala de qualidade. Que qualidade essa pessoa tem para isso que ela quer exercer? Então, é sobre isso. E aí, a gente cria esse medidor tal, e a gente consegue, vendo, então, qual é o nível de progresso. Aí, nesse ponto, a gente já estaria, por exemplo, numa segunda etapa. A gente já concluiu o processo de API, que é o aperfeiçoamento da pessoa, né, do indivíduo, e já passa para um processo de desenvolvimento. Quando a gente identifica que essa pessoa já entendeu o que ela precisa, as ações, mas muitas vezes ela tem dificuldade de fazer esse desenvolvimento. Então, a gente parte para um segundo passo. E a gente consegue medir isso. Ah, mas como que a empresa vai ver o efeito disso? Vai ver o efeito nas ações, no comportamento, e aí o medidor que a empresa tiver, por exemplo, suponhamos que de repente vai ser mais vendas. Pô, a gente estipulou quais são as métricas, tudo, a pessoa vai ter como medir, a empresa consegue medir isso, né? E a gente vai, inclusive, alinhar ali prazo, como que vai ser identificado isso. Então, é super possível de fazer. O diferencial, concluindo esse ponto do API, é o seguinte: a gente faz, assim, uma série de avaliações da conduta da pessoa. No final, ela recebe um resumo, né, de tudo que a gente fez. É um compilado, realmente, desses aspectos, de onde ela está, onde ela precisa chegar e que ações ela precisa fazer. E como que ela funciona. Então, eu falo manual de gente, porque é um manual sobre si mesmo. O que esse manual dá de informação? Ele fala sobre o funcionamento e quais são os recursos que essa pessoa utiliza para ela atingir o seu ponto máximo, o seu melhor ali, o seu potencial realmente. Então, isso com certeza, isso já foi validado, evidenciado, traz resultados para o indivíduo e para a organização. Porque eu tenho como quantificar, eu tenho como ver essa qualidade, eu tenho como criar ações, eu tenho como medir o progresso. É isso, é uma metodologia realmente. Uma outra, a gente está com um gargalo, a gente está com uma situação instalada no mercado que é falta de pessoas para trabalhar. E aí o empregador fala assim, mas eu não tenho nem escolha. Só que aí ele fica numa encruzilhada, é como se ele tivesse sem saída. Ele fala assim, olha, eu não tenho escolha, então eu preciso pegar quem vem e eu preciso fazer acontecer.
Só que a gente sabe que é desafiador, óbvio que a gente sabe que é. Só que assim, se ele tentar fazer isso tudo sozinho, vai ficar difícil. É aquilo que a gente falou, quantos papéis a gente precisa desenvolver, né? E aí, lembrando aquela analogia que eu fiz sobre a minha empresa é minha casa, se eu convido alguém para entrar, eu preciso sinalizar, eu preciso deixar essa pessoa à vontade, minimamente sabendo o que ela vai fazer ali. Então, sim, falando do empregador, o que ele precisa entender? Ele precisa ter um mínimo de sinalização para que ele está trazendo para dentro. Senão essa pessoa vai ficar perdida, e aí ao invés dele ter um problema, que é não ter uma pessoa para fazer o trabalho, vai ter dois. Ele tem a pessoa, mas a pessoa não está adequada, e sim, talvez ela nem quer muito aquilo. Ela está ali sim, por uma necessidade, então ela vai fazer de qualquer jeito. Já lembrei de alguns processos de atendimentos que eu passei, né, que a gente não consegue controlar de fato o mercado. O mercado é muito maior, muito além do que o nosso, de quem nós somos, de quem nós estamos ali nessa pontinha do todo, né? Se a gente for pensar no círculo grande, o mercado, eu tô ali, ó, uma bolinha, né? E às vezes também, como você falou, esse desafio do concorrente, não gosto de usar essa palavra não, mas o concorrente, né? Meu coleguinha ali. Ele faz coisas, para ele são outros valores da sua forma de atuação, e que eu preciso sustentar o meu, e às vezes o meu, que é um valor um pouco mais valoroso, vou trazer assim para não falar outras coisas, é aquele que parece que a gente gasta mais tempo para conquistar aquilo que a gente quer, né? E a gente se sente às vezes injustiçado, nossa, mas o outro, olha lá, ele faz sacanagem lá, ó, e aí tá crescendo, tá rápido o resultado dele, mas a gente tá vendo o palco, a gente não tá vendo o bastidor. Né? E que às vezes a estrutura desse palco, ela tá só ali os palitinhos de dente ali, né? Não é realmente uma estrutura sólida que ela tá fortalecendo. Eu vi uma foto hoje, até abrindo parênteses, adoro abrir parênteses. Eu vi uma foto de antes e depois, de uma data de 1980 e alguma coisa para 2023, de uma residência, e aí essa analogia, né, que eu fiz. Tinha uma casa, um carro na garagem, a casa, a estrutura e a garagem é a mesma, o carro é o mesmo, né? Quantos anos depois? Não lembro, 20, 30 anos depois, 40 anos depois, só que uma diferença foi justamente a estrutura da árvore, foi o único elemento que realmente, assim, de fato, sofreu uma transformação do tipo de se fortalecer. A árvore lá em 83 era só um caulezinho seco ali, uma árvore nova, corta para 30, 40 anos depois, essa árvore mais robusta, esse caule, né, esse tronco mais fortalecido. Então, eu falo, processo, é a gente se nutrir gradativamente para a gente realmente ter uma base sólida, e não uma bamba, né? Você falou e me fez lembrar de um outro processo que eu estou com uma empresa agora, e que, assim, não vou poder citar aqui, mas é uma franquia, uma empresa grande, tudo, e quando você falou sobre a gente está vendo ali, tudo parece ir muito bem, né? O que acontece? O que a gente precisa saber é que toda empresa, e não é só pequena e média, empresas grandes, têm lacunas, né? Mas aí a empresa grande, ela tem toda uma estrutura, ela tem tudo desenhado. Sim, sim, e de fato precisa, né? Porque senão... só que o próprio mercado, conforme a gente citou, as coisas que vão... a velocidade das coisas, então, assim, de repente, inovações, o progresso em si, para aquele negócio em relação ao mercado, às vezes a velocidade interna, ela difere muito do que o mercado está exigindo. E muitas vezes, e aí a gente está se deparando aqui com a questão de humanas, né, de gestão de pessoas, isso pode ser muitas das vezes a maior entrada. Então, nesse caso específico, o que tem se trabalhado lá, né? A gente tem hoje, e é uma dessas empresas, a maior parte, né, do nosso sistema de negócios, de empresariado no Brasil, está voltado ao terceiro setor, que é a prestação de serviços. E aí, quando a gente vai para a prestação de serviços, a gente se depara demais com essas temáticas que a gente falou de reclamação de cliente, insatisfação, um ambiente tóxico entre os funcionários, isso reflete, né, para o externo. A gente fala sobre conflitos, sobre a liderança que muitas vezes tem que se dividir pelos seus diversos papéis. Então, o que a gente percebe? Que
independe, a gente olha às vezes realmente do lado de fora e fala assim, nossa, né? Olha só o tamanho, a gente está falando de uma empresa muito grande, ou de repente, olha esse profissional, olha o status dele, como que ele está, eu nunca vou conseguir chegar. E não é essa a visão que a gente tem que ter. E eu falo isso, e é muito importante para que eu, por exemplo, ouça também. Por quê? Porque realmente é uma construção, e eu vou te dizer que cada vez mais, quando a gente lidera muito mais do tipo, a gente lidera outras pessoas ou negócios que vão crescendo, a nossa caminhada, ela se torna um pouco mais solitária. Eu não gosto muito de pensar, mas é sobre isso. E aí, quando a gente pensa sobre isso, vem de novo esses tópicos de como é que eu encaro o que acontece. Então, uma empresa, por exemplo, né, um gestor de uma empresa, se ele simplesmente achar que o nome da marca, né, porque é muito conhecido no mercado, ou que de repente, pelo fato dele ser expert em negócios, porque acontece muito, muitos gestores se amparam na experiência passada e na expertise que eles realmente têm, só que nós estamos falando de uma situação, por exemplo, de mercado, a gente está falando hoje de alta tecnologia e que tudo muda muito rápido. Então, se a gente começa a se ancorar naquilo que já aconteceu, isso pode não funcionar mais para o agora. Então, por que nos processos eu falo muito sobre aprender a aprender, sabe? Ter cultivar a questão da humildade no sentido de deixa eu ouvir primeiro, né? Deixa eu buscar as práticas que estão acontecendo, que aí estão as referências, mas assim, num sentido muito positivo e saudável. Deixa eu olhar aqui o que no mercado, essas empresas que estão no mesmo patamar que eu, o que elas estão fazendo? Ou o profissional, né? Então, assim, o que as pessoas que estão no mesmo, na mesma corrida que eu, no mesmo segmento, o que eles estão fazendo que eu posso, de repente, modelar, me inspirar? Isso sim é positivo. E esse olhar, ele deve ser para todos nós. Porque antes nós tínhamos, por exemplo, empresas grandes que o profissional entrava e estava tudo pronto, ele não precisava se preocupar com demais informações e tal, porque ele tinha uma carreira que ele poderia ser sustentada, né, dentro desse negócio. Hoje está igual para todo mundo. Se eu sou um indivíduo no meu negócio, se você é um indivíduo no seu negócio, se o gestor, né, e aí tem uma empresa gigante, todo mundo precisa se gerenciar. Então, é sobre isso, né? O que você falou é muito pertinente e eu falo muito disso e eu tenho muita consciência disso. Eu enfrento também os meus desafios, então no dia a dia a gente acaba tendo que se inspirar sim, né, com outros profissionais que nós temos do nosso lado, que são muito bons, inclusive, e sim, é isso. E poder, inclusive, criar associações que sejam oportunas e importantes para os nossos negócios, que a gente consiga se auxiliar, por que não? Né? É trocar a comparação pela inspiração, né? E eu acho, sim, muito interessante que a gente comece a acompanhar, de fato, as pessoas que seguem os mesmos valores que a gente, né? Porque acaba que se a gente começa a acompanhar e a seguir aqueles que têm valores diferentes, a gente se acha, ou pode se achar, né? Meio que errado, parece como se fosse o patinho feio ali, né? A história do patinho feio. Nossa, parece que eu não caibo aqui, parece que eu não nasci para isso. Mas na verdade é de onde que você está bebendo, a fonte que você está bebendo, de onde você está buscando. Primeiro se ouvir, se entender, se aceitar, né? E buscar referências similares, para poder não você querer fazer o mesmo trajeto ou caminhada que essa pessoa, mas se sentir motivado a também continuar. Né? Porque provavelmente essa pessoa que você se inspira, ela tem algum atributo, alguma competência ali que te chama a atenção. Você fala assim, nossa, ela está conseguindo trilhar o caminho dela, sendo ela, seguindo os valores dela, se fortalecendo ali, criando essa atmosfera para ela, do negócio dela, da marca dela, da estrutura dela, né? Então, eu sou a favor do inspirar, né, de buscar inspirações, tanto que esse projetinho aqui de entrevistas tem muito esse intuito. Eu amo histórias, exemplos de histórias reais, para a gente sair dessa vitrine muito perfeitinha do que está sendo construído hoje no digital, que é tudo
com filtros, literalmente, né? Eu faço um recorte da minha vida e eu mostro só aquilo que é bonito de se ver, que as pessoas vão aplaudir, né? Mas eu quero ir contra a maré, eu vou contra a maré mesmo, contra fluxo, que é beleza, é possível sim a gente usufruir e ter também esses resultados que o outro tem, mas para isso a gente precisa fazer umas atividades, é igual querer, né, ter saúde, o corpo legal e tal, mas eu tenho que ir para academia. É legal? Talvez não, tem gente que acha, mas eu não acho tão legal, né? Então, assim, para que eu tenha realmente, de fato, a minha saúde, o meu corpo, o corpo que eu quero, não o corpo ideal, não, o corpo que eu quero ter, eu preciso fazer um mínimo de esforço. Eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso ter profissionais ali de saúde me acompanhando, né? Eu preciso ter um treino para mim, para que eu me desenvolva a partir do meu biotipo. Não seria diferente dentro das nossas competências, das nossas habilidades, né? Então, eu acho que é isso. Adorei esse nosso momentinho, que eu já vou partir para o encerramento, porque senão, assim, haja ouvido de quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, que a gente adora conversar. Talvez a gente faz parte 2, que assim, né? Quando a gente conversa com pessoas assim, extremamente comunicativas, a gente faz parte 2. Eu acho que sempre tem assunto para a gente trabalhar. Uhum. Como a gente trouxe aqui, que esse processo de mapeamento e desenvolvimento, ele é gradual, ele é gradativo, ele pode começar em diferentes momentos do seu negócio, da sua carreira, mas que passou um tempinho, você pode repetir, eu acho que até deve repetir esse processo, né, para você ter isso de parâmetro, até para você ver, eu acho muito legal, que realmente você conseguiu avançar, e que você evoluiu, e você saiu do estágio X e foi lá para o Y, né, então você bateu a sua meta, e agora você tem outras, né, então eu acho que é isso, é viver um processo de cada vez, fazer investimentos conscientes para que a gente vá se fortalecendo a nossa base, né, nossa sustentação. Então, assim, de antemão, já quero te agradecer por esse momentinho, vou deixar a palavra final para você fazer alguma consideração que você quiser fazer aí, a partir das suas experiências, de alguma coisa que às vezes a gente não comentou aqui, mas que você acha importante falar, porque a sua bagagem, com certeza, né, vai ajudar alguém aqui que está enfrentando esse processo ali sozinho, ou está perdido, não está sozinho, mas está um pouquinho perdido. Então, é isso. Excelente. Eu agradeço muito a oportunidade. Sim, eu vejo, diante dessa sua última fala, me dá aqui uma abertura para dizer o seguinte, né? Um dos desafios grandes e que eu tive que fazer ajustes, ainda faço, mas hoje em outros níveis, assim, é a questão do planejamento, né? O que que acontece? Quando a gente aprende a simplesmente fazer coisas, então, como eu falei, a minha trajetória ela foi muito mais caracterizada por o espírito empreendedor do que de repente, um executivo dentro de uma corporação. E está tudo bem, não tem erro nisso. A questão são realmente todos os percalços que a gente passa. E hoje eu percebo, Lorena, na maioria dos processos que, tanto de empresas pequenas como no aperfeiçoamento de líderes, talvez as questões envolvendo isso, a questão de planejamento. E por que eu quis falar isso? Porque a gente está num momento muito oportuno, sempre quando se finaliza um ano, um ciclo, a gente está aí pronto para iniciar um novo. E para que isso aconteça de uma maneira, talvez, a maneira que nós criamos uma expectativa, se a gente deixar isso ao léu, não vai acontecer, né? Então, o que que a gente pode fazer aí, inclusive, é a finalização do processo, mesmo quando é nesse processo inicial que gera o API, gera esse documento, eu sempre conduzo, né, as pessoas a fazerem o seu PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, olha como que é interessante a pessoa, depois de perceber tudo aquilo que ela é, quem ela é, a qualidade dela, para ela esticar essa corda, quais as ações, quais os objetivos, mas ela não vai fazer isso sozinha e sem nenhum recurso. Então, um dos maiores recursos que ela tem é entender que ela pode fazer isso de uma maneira bem simplificada com o PDI, que hoje é uma ferramenta, uma matriz utilizada, administrativa, né, utilizada dentro de empresas, né, qualquer empresa, e a pessoa pode se autoavaliar a partir disso. Então, utilizar nesse momento que a gente está agora, mesmo que as pessoas assistam já no início, mas que vai ser oportuno também, ela criar esse plano de desenvolvimento. E que sim, se ela fizer esse processo, ela vai ter isso em mãos, a gente ensina, né, educa ali como que a pessoa pode ser conduzida. E eu vou te dizer que tudo, assim, que eu tenho conseguido alcançar, só é possível quando eu paro e planejo.
Porque aí a gente consegue, inclusive, no meio do caminho, deixar coisas sabendo o porquê que a gente está deixando. Porque muitas vezes a nossa maior dificuldade não é da gente seguir fazendo, é a gente escolher o que fazer. Então, isso realmente é bem importante. Então, eu diria aí, para todos nesse momento, que realmente importa muito a gente planejar, porque aí sim a gente consegue chegar onde a gente quer chegar. A gente tem clareza de cada ação, né? Das decisões que a gente vai fazer e das que a gente vai, às vezes, precisar abrir mão. Isso aí. Né? É esse processo. Então, muito obrigada, que na parte 2 a gente esteja juntas ali, gravando juntinhas, quem sabe, eu vou jogar aí essa, né, vai que acontece em 2024 esse encontro, a gente faz uma versão parte 2 para estender o assunto, né? Eu quero te agradecer mais uma vez, espero que tenha ajudado aí muitas pessoas e, de fato, se ficou alguma pontinha solta, se vocês, né, que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui, tenha sentido a necessidade de aprofundar em algum assunto, fique à vontade para conversar com a gente, comigo ou com a Eliane, deixe as perguntas, vai que essas perguntas, elas realmente vão embasar nosso segundo encontro, e a gente volta para poder conversar mais, porque é muita coisa, né? A gente falar sobre processos, sobre pessoas, envolve muitos aspectos. Então, eu acho que aqui deu um panorama para entender que era o meu objetivo, né, Eliane? Como que é importante a gente olhar para dentro, para a gente se desenvolver, primeiramente. Enquanto gestor, beleza, eu me desenvolvo e proporciono isso para a minha equipe, para os meus liderados ali, e o resultado, ele é tanto no resultado do desempenho ali, de fato, do serviço, né, da entrega, quanto do resultado do seu faturamento, da experiência que o cliente vai ter no final, e aí, consequentemente, a imagem do negócio, ela fica mais positiva no mercado, porque eu consigo ter um interior da minha marca, do meu negócio, um pouco mais estruturado e mais preparado, mais consciente para lidar com esse meu consumidor, com esse meu cliente. Sem dúvida. É isso aí. Obrigada, até mais, viu? Até mais. Beijo. Eu tô tão branca, olha isso. Meu Deus, olha. Nada, menino. Tá parecendo uma pintura na parede. Meu Deus, eu tô parecendo a parede, entendeu? Para com isso. Não tá tão escuro, tá ótimo, mas também tá tão estourado. Então vamos lá, vamos ver se eu tô boa. Vamos ver se eu tô boa, é ótimo. Então vamos lá, tá gravando já. Olha, participação especial.